Queridos amigos, um bom dia a todos. Mais uma vez aqui estamos nesse domingo, né? Belíssimo, porque estamos tendo mais uma oportunidade no corpo para empreender o nosso progresso espiritual. E aqui estamos hoje com a nossa companheira Enir, né? Nossa colaboradora aqui, quase desde o início, podemos assim dizer, da fundação da nossa instituição. Não é? E nós estamos saudosos mesmo, devido a esse período de pandemia. Ela sempre vinha aí de Petrópolis, né? Chegava aqui cedinho para fazer o estudo, quando convidada, aos domingos. E aqui estamos, né? Mais uma vez, mesmo ela estando de lá, estamos com os corações unidos e nossos pensamentos para ouvi-la, trazendo sempre reflexões para nós, né? Em relação ao existir e como espíritos imortais que somos. Então, mais uma vez, a nossa gratidão, né? A nossa companheira, a nossa irmã, sempre colaborando aqui conosco, com muita boa vontade, com muita alegria, quando sempre convidada. Então, Eni, fica aqui a nossa gratidão, mais uma vez, por estar aqui conosco nesta manhã. Então, antes de mais nada, nós vamos ler uma página, como sempre lemos, para a nossa reflexão inicial, da obra Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, e a mensagem que nos coube hoje é a de número 86. Não diga jamais que é pobre. A pobreza não é falta de dinheiro. A pobreza verdadeira é a falta de compreensão. Todo aquele que compreende a vida, que sabe dizer uma palavra de conforto, que sabe estender a mão compassiva ao que sofre, que sabe distribuir alegria e otimismo, é rico, imensamente rico de bondade, que jamais falta, por mais que você a distribua por milhares de pessoas. Então, nós vimos aqui o significado realmente de ser pobre ou de ser rico. Então, rico é aquele que realmente tem o que doar de si ao seu próximo. Assim, meus queridos amigos, reunidos mais uma vez num templo espírita, em que viemos naturalmente beber desta fonte inesgotável de conhecimento, de conforto espiritual. Porque essa doutrina nos dá esta certeza absoluta e a compreensão, como lemos na nossa mensagem inicial, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e precisamos realizar e para onde retornaremos. E como retornaremos, que é o mais importante. Assim, mais uma vez, contando com a presença amiga desses dirigentes espirituais, desses mentores, nossos protetores, amigos, comprometidos conosco nesta tarefa de buscarmos a nossa reformulação, a nossa mudança íntima. E mais uma vez, assim, que as bênçãos dessas entidades venerandas, amorosas, e as luzes de Jesus, e as bênçãos do nosso Criador, recaia sobre toda esta assembleia de encarnados e desencarnados. E agora, com a permissão do meigo Rabi, de Deus, nosso Pai Criador, vamos dar iniciado o nosso encontro deste domingo e desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Então, assim, vamos passar a palavra à nossa companheira Eni. Obrigada. Bom dia a todos, com muita alegria que
apesar da distância física, né, mas a distância em sentimentos e pensamentos, ela não existe, né? Então, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui essa manhã. E a gente vai conversar um pouco, o tema que eu escolhi para a gente conversar essa manhã é um tema essencial para todos nós, que nós precisamos praticar com mais afinco na nossa vida, e não só nos momentos de dificuldade da nossa existência, lembrarmos desse instrumento maravilhoso que chama-se oração. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a oração essa manhã. Eu peço a vocês que botem aí para mim, por favor, o slide para a gente começar. A oração, ela foi falada por Jesus, claro, ele deixou para a gente até um modelo de prece, né, para a gente, um modelo de oração, para nós proferirmos durante a nossa vida, em todos os momentos. Mas a gente vai falar um trecho dessa mensagem, desse ensinamento tão importante deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver que ele foi proferido no Sermão da Montanha, um sermão que é de suma importância para todos nós. O Sermão da Montanha que leva a todos nós a uma reflexão da importância da gente vencer a nossa inferioridade moral e ascender espiritualmente, em busca de uma iluminação, ou seja, sairmos da condição de espíritos imperfeitos que estamos e caminhar no sentido e na direção de espíritos puros. Todos nós podemos alcançar essa condição. Então, o Sermão da Montanha, que é esse convite para a gente sair da horizontal da vida e verticalizar como é essa subida na montanha, é um convite para todos nós ir vencendo os obstáculos, as inferioridades que possuirmos dentro de nós, para a gente alcançar essa condição de espíritos puros. E aí Jesus deixou para a gente um roteiro, um guia seguro, um guia moral seguro para todos nós, que está aí inserido no Sermão da Montanha, que, como vocês veem, é extenso, é muito grande. Certa vez, a gente sabe, alguns já conhecem, mas certa vez foi indagado a Gandhi, e Gandhi então falou que se todos os livros espirituais da humanidade se perdessem e restasse para a humanidade tão somente o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Tamanha profundidade, tamanho a importância desses conhecimentos proferidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente conseguir seguir todos esses ensinamentos, essas recomendações, esses alertas que foram deixados no Sermão da Montanha, com certeza a gente vai conseguir se espiritualizar, com certeza a gente vai caminhar no sentido, na direção de alcançarmos a condição de espíritos puros e também sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor, que é o sonho de consumo de todos nós, né? Então vamos lá. A passagem mais que ele faz uma referência maior à questão da oração é essa que se encontra inserida no Sermão do Monte, narrada por Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8, onde Jesus vai nos deixar bem claro qual deve ser o comportamento nosso diante da oração, diante da prece. E ele coloca assim: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhes pedirdes. É bastante interessante que Jesus primeiro fala para a gente afastar de nós todo e qualquer sentido de ostentação. Não precisamos orar publicamente para mostrar para as pessoas o quanto nós estamos buscando ou somos espiritualizados. Essa busca tem que ser uma coisa pessoal.
E esse espiritualizar-se tem que ser também uma conquista pessoal. Então, a primeira coisa que ele faz é liberta-se um pouco dessas amarras do ego. O ego, esse gerador das duas grandes chagas da humanidade, que são o orgulho e o egoísmo, e que deixam a todos nós presos aos ciclos reencarnatórios de dor. Então ele diz, aquele que ora com um comportamento de ostentação, ele já ganhou, ele já recebeu aquilo que ele está procurando, porque ele já buscou, ele está procurando em verdade o reconhecimento da sociedade dos homens. E quando ele faz isso dessa forma, publicamente, para mostrar que ele é espiritualizado, ou que ele busca espiritualizar-se, ele já recebeu esse reconhecimento humano. Então, essa foi a busca, esse foi o encontro, é lei de causa e efeito, né? No segundo momento, já no versículo 6, ele fala da importância da gente entrar no aposento, dessa busca. Esse entrar no aposento, a gente tem que fazer uma leitura simbólica. O que é esse aposento? Entra para o teu mundo interior. Quando você orar, você procure internalizar, buscar sentir-se, buscar o teu coração, as tuas emoções, que é lá dentro, lá no âmago, lá na tua consciência, naquilo que você é em essência, ou naquilo que você dá conta de ser, que você vai encontrar o Pai, porque Ele está lá. Deus é onipresente. Ele está fora, mas Ele está dentro. Mas a gente tem que buscá-lo dentro de nós, que é lá que é o lugar mais importante. A religião é fora, a religiosidade é dentro. Então, o templo de Deus, ele tem que estar instalado em nossos corações. Ele não pode ser tão somente uma representação material de uma construção. Ele tem que estar dentro de nós para que a presença divina, que está 24 horas conosco, porque Deus está 24 horas conosco, nós possamos também aprender, através do mecanismo da prece, a estarmos 24 horas com o nosso Pai. Essa deve ser a nossa busca. Essa é a nossa necessidade maior. Já no versículo 7, ele fala do prolixo, daquele que acha que se por muito falar, ele muito vai ser ouvido. Ou por muito dizer, ele vai estar ostentando, mostrando o quanto que ele conhece. Então, Jesus fala, não procure ser prolixo, procure encontrar os seus sentimentos. Falando pouco, às vezes, você fala muito. Fala daquilo que está no teu coração, que é o necessário. Você não precisa falar horas para Deus te ouvir. Você apenas precisa, o que você disser, que seja dito com o coração. Então, que as tuas palavras estejam casando com as tuas emoções. Essa é mais um alerta, mais um ensinamento deixado por Jesus. E, finalmente, ele reforça, né? Não vos assemelheis, pois a eles, os hipócritas, porque vosso Pai, né, sabe o que vos é necessário antes mesmo da gente pensar em pedir. E é verdade. Quantas coisas, às vezes, a gente vai pedir a Deus e que no momento seguinte que a gente está passando aquele turbilhões de problemas, a gente vê que a gente acabou de fazer a prece e as soluções estão chegando. Não estão chegando porque eu acabei de fazer a prece. Estão chegando porque Deus, na sua eterna bondade, misericórdia e amor, Ele acompanha cada um de nós, porque Ele é onipotente, onisciente. Então, Ele acompanha cada um de nós, Ele sabe de todas as nossas necessidades. E Ele já vem dentro daquilo que a gente merece, Ele já vem providenciando, providência divina, olha aí, né? Ele já vem providenciando para que as coisas possam ser acertadas. Então, não é porque a gente pede que o Pai deu. Muito antes da gente pensar em pedir, Deus sabe de todas as nossas necessidades, sabe de todos os nossos comportamentos, de todos os nossos sentimentos, porque Deus habita dentro de nós. Não há nada que a gente pense que Deus não conheça, não saiba. Então, Ele já sabe da nossa vida. Ele está ali. Então, Jesus, ele abre, ele, em dado momento do Sermão da Montanha, já adiantado, né, porque o Sermão da Montanha, pelo apóstolo Mateus, pelo evangelista Mateus, ele começa no capítulo 5 e vai terminar no 7, ele já começa ali no meio do Sermão da Montanha, ele já começa a falar para a gente da importância da lei de adoração, a importância, e vai ensinar para a gente todo esse mecanismo da oração, a importância da oração na nossa vida. Mas vamos nós buscarmos subsídios com a terceira revelação, que é de suma importância, né?
Vamos lá, Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente começar. Ação da prece, no item 9. Olha que interessante. Lá os espíritos vão falar para a gente, vão dar um conceito para a gente do que é a prece. E aí o conceito da prece está lá. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a que se dirige. Então, no momento da prece, é uma invocação que a gente está fazendo ou para Deus, ou para Jesus, ou para os bons espíritos, ou para os nossos mentores, enfim, a gente vai entrar em comunicação através do pensamento, a gente vai se vincular àquele que a gente está solicitando. Então é bem interessante. Naquele instante a gente vai procurar um vínculo, vai procurar se vincular. E que bom quando a gente começa a se vincular com aquilo que vale a pena, com aquilo que faz uma diferença na nossa vida. Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. Quantas vezes o nosso pensamento divaga e quantas vinculações ou amarras a gente faz pelo nosso pensamento que não são positivas para nós mesmos. Quando a gente se vincula o dia inteiro com as nossas preocupações diárias, né? Preocupações que eu digo assim, dos problemas que a gente tem. Olha quanto vínculo desnecessário que a gente está fazendo. Porque ao invés da gente preocupar-se, ocupar-se com aquilo que pode ou não acontecer, a gente deveria estar ocupando-se daquilo que vai fazer um diferencial na nossa vida. Então, isso é só para a gente chamar, para fazer uma chamada de atenção, que se a prece é um vínculo que eu vou fazer por pensamento àquele que eu estou invocando, é para a gente parar para pensar também quantos vínculos por pensamento a gente está fazendo durante o dia. A gente deveria aprender-se a vincular com o Pai, entrar em estado de oração, estado de prece, que é quando a gente está vinculado com Deus às 24 horas. E aí, fazendo analogia, a definição que nos é dada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai buscar em outra obra básica, fundamental, que foi a primeira, que é o Livro dos Espíritos, onde Kardec, na 649, ele vai fazer uma pergunta, né, que vai começar a iniciar as leis morais. É a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é o que faz correlação, vai fazer uma correlação o Evangelho segundo o Espiritismo, vai complementar a terceira parte do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre a parte moral. Nós vamos encontrar um complemento, uma abrangência maior na obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Livro dos Espíritos é dividido em 4, e nós vamos ver que são 4 obras depois que vão se desdobrar depois do Livro dos Espíritos e que vão complementar o Livro dos Espíritos. Então, lá Kardec pergunta, em que consiste a adoração? Porque a prece faz parte da lei de adoração. E aí eles respondem, os espíritos, na elevação do pensamento a Deus. Então, quando eu estou em prece a Deus, eu me elevo. Olha a importância da oração. Ela vai me tirar dessa horizontalidade da vida, desse plano em que é um plano temporário, porque aqui a gente está só estagiando, aqui vai passar, aqui vai ficar. Aqui atrás ferrugem corrompem e levam. Ela vai me elevar na direção de Deus. E aí ele continua, deste pela adoração aproxima o homem a sua alma. Então, essa lei de adoração, que é importante a gente refletir, não é para a gente bajular Deus, que Deus não precisa de bajulação. Deus é com a minha anuência ou não. Deus é com a minha prece ou não. Então, entenda, a lei de adoração é feita para o homem, não para a gente, né, massagear ego de Deus, porque Deus não tem ego. A lei de adoração é para a gente aprender a se vincular com Deus, a fazer a nossa comunhão com Deus, que era a busca do povo judeu, primeira revelação, né? Eles buscaram o tempo todo fazer essa ligação, essa comunhão, essa ligação mais estreita com Deus. Mas o que atrapalhou eles, que estava lá no livro A Caminho da Luz? O que atrapalhou o povo judeu a fazer essa comunhão definitiva com Deus é uma das chaves da humanidade, é o orgulho. O povo era muito orgulhoso. Então, a oração é aquela que vai nos aproximar de Deus, vai nos ajudar a fazer essa comunhão. Claro que é só um passo. A oração me ajuda a ter uma ligação mais estreita com o Pai. Mas a gente sabe que essa não é a sua única lei. Ele tem outras leis que eu preciso, no meu dia a dia, colocar em prática. A lei de progresso, a lei de trabalho, a lei de conservação, que a gente está bem distanciado, que a gente está acabando com o planeta, vale a pena lembrar isso. A gente não vem seguindo
muito bem essa lei, a gente vem destruindo abusivamente do nosso planeta, né? E uma coisa vem amarrando a outra, mas primeiro eu começo, através da prece, buscar força, buscar união, interiorização, porque eu vou me ligar interiormente com o Pai. Para ir eu colocando as outras leis em práticas, que estão inscritas na minha consciência, ou seja, no meu mundo interior está escrito as leis de Deus. Está lá, basta só eu querer dar atenção e começar a fazer a leitura. Mas não é só a leitura de entrar em conhecimento, é a leitura do pôr em prática esses conhecimentos. Então, vamos lá, vamos continuar as nossas reflexões ainda. Em cima disso, a gente vai buscar uma coisa que as pessoas sempre perguntam muito, né? Qual a diferença entre prece e oração? Oração são aquelas palavras espontâneas que nascem no nosso mundo interior. Podem ser monossílabos, pode ser... Às vezes uma prece está contida numa única palavra, Senhor, Senhor, mais nada. Às vezes tudo que a gente consegue na hora das nossas dificuldades é dizer Senhor, Senhor, Senhor. Isso é o suficiente, porque às vezes o Senhor está embutido de todo o nosso sentimento sincero, tudo aquilo que está impresso no nosso coração. Já prece é algo que repetimos. Evangelho segundo o Espiritismo, último capítulo, 28, está lá, coletânea de preces, é aquilo que eu vou repetir. Se eu tenho dificuldade ainda de pôr para fora as minhas palavras, as palavras que estão no meu coração estão muito represadas, eu vou me recorrer às preces. São válidas? É claro que elas são válidas, elas são muito válidas, né? Então, se eu tenho dificuldade, eu vou recorrer ao mecanismo da prece. Então, se eu tenho dificuldade, vou utilizar-me da prece. E aí eu posso usar o capítulo 28, que está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, está a coletânea de prece. Tem prece para o obsidiado, prece para quem partiu, prece para o anjo de guarda, prece para reunião pública, prece para reunião mediúnica, tem prece para tudo que é coisa. Vamos lá, vamos seguir. Qual a diferença entre rezar e orar? Se a gente já sabe o que é oração, a gente vai ver que rezar é repetir palavras. Tem validade? Claro que tem validade. Se for dita com o coração, se for dita de toda a alma, de todo o coração, ela vai ter validade. Mas orar é sentir, orar é extrair o que está de dentro de nós, é buscar uma comunhão bem mais estreita, é um passo à frente que a gente vai dando. Então, orar vai vir de dentro do nosso coração, significa o sentir. Os nossos sentimentos vão aflorar na direção e no sentido da divindade. Claro que Deus sabe tudo que nós sentimos, mas nós é que vamos auscultar os nossos sentimentos e colocá-los de forma consciente no sentido na direção de Deus ou daquele a qual nós estamos evocando, que pode ser os bons espíritos, os nossos mentores, etc. e tal. E qual é a diferença, muita gente pergunta, entre prece e meditação? E aí a gente foi recorrer a uma obra complementar da Joana de Ângeles, Momentos de Esperança, capítulo 2, onde a Joana de Ângeles vai ajudar a gente nesse processo de fazer a diferenciação. Ela diz, meditação ou meditar não é divagação. Tem gente que acha que meditar é ficar assim, vagando com o pensamento. Não, ela diz, é disciplina mental. Interessante, quando a gente fala de disciplina, lembra do conselho de Emmanuel para Chico Xavier? Ele disse que ele ia dar 3 conselhos para o Chico Xavier. Qual era o primeiro? Disciplina. O segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. É interessante a gente ver, os espíritos todos, eles dão conselhos muito parecidos, né? Os espíritos superiores, eles dão conselhos muito parecidos para todos nós, para a gente se deter, né? Sobre a importância. Então, é disciplina. Disciplina de quê? Da mente. Não deixar a mente vagar. Foi o que eu disse para vocês. Às vezes, um dia da nossa vida, que é muito importante, cada dia na nossa vida representa uma nova oportunidade de fazer tudo diferente que a gente fez no dia anterior, a gente, às vezes, fica divagando entre as preocupações da vida material. Ao invés da gente se conectar àquilo que é importante, que é se conectar com Deus, com os bons espíritos, para a gente encontrar clareza de pensamentos para tomar as nossas decisões. Ter um comportamento mais condizente com as leis de Deus. Então, meditar
Não é divagação, é disciplina mental. Meditar é comandar ideias desordenadas que desabrocham da memória. Se a gente agora escutasse os nossos pensamentos, a gente vai ver que às vezes a gente está aqui na palestra, assistindo uma palestra, seja de quem for, né? Mas a gente está pensando assim, quando chegar em casa, tem que lavar louça, tem que lavar roupa, tem que cozinhar, tem que fazer não sei o quê, ou quando eu sair daqui eu vou em tal lugar. Nós deveríamos aprender mais a estarmos no aqui e agora, que é o único momento em que nós, como espíritos imortais que somos, temos pleno poder de modificar. É o aqui e agora. Porque o passado já foi. Já construí, já tomei atitudes, já tive tais e tais comportamentos. O futuro, ele pode ou não existir, porque o futuro é construído através do momento do agora, ele vai ser construído. Então, o momento, o tempo, o momento presente é o mais importante, é o único em que a gente pode atuar e modificar tudo. Começar a modificar os comportamentos de outrora, começar a fazer um futuro melhor para todos nós. Então, o presente é o mais importante. E muitas vezes a gente está ali com aquelas ideias todas descoordenadas. A gente está aqui, mas não está pensando no que vai fazer daqui a pouco. Ou a gente está aqui, está pensando no que fez ontem. Então, a meditação ela vai ordenar a sua mente. Meditar é ponderar e refletir para nos colocar em comunicação com Deus. Então, é coordenar a mente para a gente poder entrar num momento com maior profundidade de comunicação e de comunhão com a divindade. Então, meditar é de suma importância para todos nós. Vamos lá, vamos seguindo as nossas ponderações, as nossas reflexões, e agora a gente volta para a obra básica. Está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que vai trabalhar sobre as leis morais, que vai ter uma complementação na obra básica chamada O Evangelho segundo o Espiritismo. Na 659, Kardec tem a preocupação de perguntar qual o caráter geral da prece. E aí a espiritualidade vai começar a aclarar a gente, vai dizer, a prece é um ato de adoração que a gente viu, mas a adoração que é necessária para nós. Nós vamos buscar, através dessa lei de adoração, estreitarmos, fazermos laços mais consistentes com a divindade, com o nosso Pai. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, é o nosso primeiro passo, buscar essa comunicação com Deus e, através das suas outras leis que a gente vai colocando em prática, a gente alcançar essa comunhão definitiva. É quando a gente alcança a condição de espíritos puros. E aí eles continuam. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E a gente vai ver que desses três tempos da prece, o louvar, pedir, agradecer, a gente gasta muito tempo no segundo tempo, que é o pedir. Porque louvar a gente fala assim, Senhor. Aí depois vem a lista, que leva mais ou menos uns 10, 15 minutos de pedidos. A gente pede primeiro pela gente, para que Deus não tenha dúvida e não esqueça em primeiro lugar da gente. Então a gente pede pela gente. Aí a gente pede por aqueles que a gente conhece, pede pelos amigos. E aí lá por último a gente lembra daqueles que a gente tem dívidas do passado, que são os nossos desafetos, os nossos obsessores. A gente pede lá para o final, deveria ser a prioridade, mas a gente pede lá para o finalzinho da lista, a gente pede por eles, tipo assim, fiz a minha parte, coisa e tal, pede, e no final a gente fala assim, obrigada, e acabou a prece. Não lembrou que tem que agradecer por estar vivo, por estar encarnado, por ter conhecido a doutrina dos espíritos, por ter tantas oportunidades, por estar empregado, por ter onde morar, e vai por aí afora, pela saúde que tem. E, gente, vai por aí afora, tem muitos motivos para agradecer. Agradecer a família, agradecer as provas, agradecer as expiações, agradecer aos obsessores também, que sem eles a gente não ia se lembrar de forma mais ostensiva de fazer a reforma íntima, de modificar-se, de autoconhecer-se. A gente não lembra nada disso. A gente lembra da lista de pedidos, como se Deus não soubesse daquilo que a gente precisa. Mas tudo bem, é válido a gente pedir, é válido a intercessão. Espero que ainda essa manhã a gente consiga ver. Mas, assim, o mais importante de tudo é louvar, é o reconhecimento da superioridade de Deus em relação a nós.
e da sua misericórdia infinita por todos nós, do seu amor. Isso deveria consistir esse louvar. Esse reconhecimento que não pode ser só racional, mas ele tem que ser também aqui do coração nosso. Um reconhecimento verdadeiro, autêntico, é aquele que vem aqui de dentro. Então nós deveríamos, nesse louvar, relembrar tudo isso e sentir tudo isso em nossos corações. E nisso deveria consistir esse primeiro tempo do louvar. Mas muitas vezes a gente se esquece desse primeiro tempo. E a gente fica preso no segundo tempo, que é o pedir, pedir, pedir. E finalmente agradecer, que a gente também passa batido, mas que a gente viu que tem muito mais motivo para agradecer do que para pedir. E aí a gente viu ali, nas obras básicas e até nas complementares, que a prece é comunicar-se com Deus através do nosso pensamento. E deveria ser para nós uma reflexão. O que é o pensamento? De onde ele surge? Onde ele é criado? Vem de nós, que somos espíritos imortais. Mas procurar entender um pouco mais sobre esse pensamento. E para isso eu fui buscar uma obra fininha, chamada Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel. Ela é bem fininha, mas ela é dificílima de ser estudada, porque ela é de uma profundidade, de uma síntese muito poderosa. Então, apesar da sua finura, não fica achando que é um livro fácil da gente ler, não, porque é um livro bem complexo. É bem difícil a gente entender na íntegra tudo o que o Emmanuel procura deixar ali para a gente, nessa obra Pensamento e Vida. Então, ali, Emmanuel, logo nos primeiros capítulos que a gente vai ver, já no capítulo 2, ele vai falar que o pensamento ele é produzido na nossa mente. E a mente, ele fala mais para trás, no capítulo 1 também, a mente é um reflexo da nossa consciência. E quantos de nós ainda estamos num estado de consciência de sono? Então, a nossa mente reflete aquilo que somos em realidade. O nosso estado evolutivo em verdade. E é na mente que são produzidos os nossos pensamentos. Então, se a gente quiser saber quem somos, é só pensar, é só ao escutar o que pensamos. A gente vai saber exatamente em que ponto evolutivo a gente está. Se a gente ainda tem pensamento de ciúme, de raiva, de inveja e vai por aí afora, e outras coisas mais, a gente vai ver que nível a gente está. Se a gente também tem pensamentos de amor, de caridade, de compaixão, a gente vai se reconhecendo também. Então, é só para a gente saber quem a gente não precisa perguntar para ninguém. É só a gente parar e escutar o que a gente pensa no dia a dia. E se a gente escutar o que a gente pensa, a gente vai saber em que nível evolutivo a gente se encontra. Porque se a mente que produz os pensamentos, ela é um reflexo da consciência, eu vou saber exatamente quem eu sou. E lá, então, Emmanuel, ele vai dizer que os pensamentos é uma força. Olha só, o pensamento é uma força. Uma força eletromagnética. Olha que coisa poderosa que nós temos na nossa vida. Pensamento é força. E às vezes a gente não dá a menor importância àquilo que a gente pensa. A gente acha que é qualquer coisa, que não tem problema. Mas é também por pensamentos, não só por palavras e obras, que nós erramos. Aquilo que pensamos também teremos que dar conta. Assim como vamos ter que dar conta do que falamos e daquilo que fizemos em atitude. E pensamentos também a gente vai dar conta. A gente vai prestar conta também por aquilo que pensa. E pensamento é uma força. Quando a gente pensa em eletricidade, a gente pensa em movimento. Quanta coisa a gente movimenta ao nosso redor. E nós sabemos que nós estamos mergulhados numa coisa chamada fluido cósmico universal. Então, quando eu penso, eu movimento esse fluido que está ao meu redor. Mas ele diz que é uma força eletromagnética. Então, além dele mover, dele ter movimento, dele movimentar algo ao redor, que a gente sabe que é o fluido cósmico, ele tem um magnetismo, ele atrai. Ele vai produzir com isso positividade ou negatividade, porque ele movimenta, mas ele é uma força eletromagnética, ele tem magnetismo, todo magnetismo tem carga positiva ou negativa. Então, eu vou empregar uma carga positiva ou negativa na decorrência daquilo que eu sou, na decorrência daquilo que eu estou produzindo, que eu estou pensando. E o que eu penso é positivo ou é negativo? É uma outra coisa que eu preciso pensar muito, refletir muito, muito.
Então, quando eu penso, eu vou movimentar o fluido cósmico universal e vou produzir uma energia ao meu redor que a gente chama de psicosfera. E essa energia que eu estou movimentando e que eu estou produzindo ao meu redor é uma energia positiva ou negativa? Em geral, a gente reclama. Hoje o meu dia está muito negativo. Muda os pensamentos, muda a forma de olhar para as coisas. Se você está olhando para as coisas de forma surumbática e macambúzia, muda tudo. Muda, começa a olhar para o outro ângulo. A vida tem sempre outro ângulo. Tem sempre o ângulo da positividade. Depende como a gente olha para a mesma coisa. Diz que é um conto, né? uma história que Jesus vinha caminhando com os seus discípulos. Em dado ponto da estrada, eles acharam uma carcaça de um animal. E Jesus se aproximou e os discípulos falaram assim: nossa, mestre, que cheiro horrível! E aí Jesus vira-se para eles e fala assim: que belos dentes tinham esse animal. Então, olha só, cada um se fixa naquilo que quer. Então, a vida é assim. A nossa vida tem problemas? Tem. Mas problemas são oportunidades que nós estamos ganhando de transformá-los em coisas positivas na nossa vida. Não é para a gente se fixar e fazer de um problema outro, mas é para a gente olhar, enfrentar e transformar aquele problema em algo positivo. Transformar e transmutar. É isso, para isso que servem os problemas que estão inseridos na nossa vida. Não é para se tornar um eterno enigma, um eterno sofrimento, uma eterna carga a se carregar. Mas se a gente está passando por A ou por B, é porque a gente dá conta de transformar e transmutar. Porque nós sabemos que Deus não coloca em nossos ombros peso superior às nossas forças. Então, se está ali é porque a gente tem condições. Então, o Emmanuel vai falar que se o pensamento é uma força eletromagnética, eletricidade é dinamismo, é movimento, magnetismo é atração, né? E eletromagnetismo é aquilo que vai estar, então, em torno, é aquilo que vai gravitar ao nosso redor por afinidade. Nós temos que pensar se as coisas estão ruins, aonde que tem que começar a mudança? Não é de fora, não é a pessoa que está com a gente, ela tem que melhorar, ser mais positiva, mas somos nós que temos que ser mais positivos diante da vida. Então, a gente já vai vendo que orar é quando a gente, né, a gente viu lá a definição, olha lá, está lá na definição, né? A prece é comunicar-se com Deus através do pensamento. O que eu estou comunicando com Deus através dos meus pensamentos? É um momento que eu vou ter de transformar e transmutar os meus pensamentos. Estou no momento de agonia, Senhor. Eu estou aqui vivendo um momento muito difícil. Me ajuda a transformar essa dificuldade em algo produtivo, em trabalho. Me ajude a transmutar essa dificuldade em experiência para mim, espírito imortal. Então é para isso que serve a vida. Vamos lá, vamos seguir. Ainda voltando, retornando lá, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, obras básicas. Como é que se dá? Como é que é o mecanismo de transmissão da prece? A minha prece chega mesmo? Chega mesmo onde tem que chegar? Chega aos bons espíritos? Porque chegar a Deus, ela vai chegar fatalmente, porque Deus está em todos os lugares, Ele está dentro de mim, vai chegar. Mas será que a prece que eu dirijo a Bezerra de Menezes, Irmã Sheilas, a outros espíritos superiores, a Nosso Senhor Jesus Cristo, como é que será que essa prece? Será que essa prece chega? A prece que eu faço para alguém, ela chega? Chega de que forma? Né? Se eu estou orando por um irmão, por um amigo, por uma pessoa que mora do outro lado do planeta, com 24 horas de fuso horário, de diferença, né, de fuso horário, ela chega de que forma? Será que ela chega? Então, Kardec teve essa preocupação, os espíritos tiveram essa preocupação de ajudar a fortalecer a nossa fé e explicar isso de uma forma científica. Então, coloca-se lá no Evangelho. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, porque a gente sabe que é uma comunhão de pensamentos. Como é que o meu pensamento, essa força, vai ser dirigida até algum lugar, alguém que eu estou invocando, ou alguém por quem eu estou fazendo estou intercedendo, né? Como é que chega? E aí eles vão explicar como é que o pensamento se propaga, porque pensamento é matéria. Ele precisa de um meio para se propagar, como onda, que é. E aí os espíritos vão explicar.
Para aprendermos o que ocorre em tais circunstâncias, precisamos conceber que todos nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. Todos nós, como se fossem peixinhos de aquário que estão mergulhando na água. Nós estamos lá. Então, eu pensei, meu pensamento está sendo propagado no sentido, na direção que eu determinar pela minha força de vontade. Porque pensamento e vontade andam juntos, são eles que transformam o fluido cósmico universal. Isso está lá no capítulo 14 e 15 do livro A Gênese. Então, a gente precisa entender que o meu pensamento se propaga na velocidade, na força e na distância da minha força de vontade. Se a minha força de vontade é muito fraca, a propagação dele é bem pequena. Mas de qualquer forma. De qualquer forma, Deus chega. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento. O fluido cósmico é o veículo do pensamento. Como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que a do fluido cósmico universal se estende ao infinito. A nossa fala, né, ela vai se propagar, né, no ar, ela é circunscrita, porque só onde tiver o ar é que ela vai ser propagada. Onde não, ela não vai chegar. Mas a nossa prece, ela vai se propagar para o fluido cósmico universal. E toda a criação de Deus, toda, está mergulhada no fluido cósmico universal. Então, ela pode ultrapassar as galáxias. Para tal, vai precisar apenas de uma grande força de vontade. Mas é capaz. Então, aqui, um gráfico apenas para facilitar a memorização de todos nós. O fluido cósmico é o meio por onde o nosso pensamento se propaga. A vontade é aquilo que vai impulsionar, que vai dar o pensamento da direção, né? Mas a vontade ela vai empurrar, ela vai ser aquilo que vai levar à distância, vai direcionar. O pensamento é o veículo. Então a gente agora consegue compreender como é que a nossa prece chega em todos os lugares. Bendita a doutrina dos espíritos, né? Que vai explicar isso até de forma científica para a gente poder fortalecer ainda mais a nossa fé e fazer cada vez mais preces, porque a gente sabe que a nossa prece sempre será ouvida. Toda e qualquer prece sempre será ouvida. Para complementar, eu vou só extrair algumas pequenas frases desse livro, Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, que vai falar sobre a oração. Nós vamos ter um capítulo lá direcionado em que ele vai falar de várias formas a questão da oração. Primeiro ele começa a grandeza da oração. E ele fala assim, a mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente da vida e luz. Aliada à higiene do espírito, a prece representa o comutador, a gente viu ali embaixo o que é comutador, é aquilo que substitui, aquilo que modifica, aquilo que faz troca, que alterna, o comutador das correntes mentais, arrojando-as à sublimação. Então, quando eu estou com a minha mente centralizada na oração, vamos fazer aqui dar uma explicação um pouco mais abrangente, né? Quando eu estou com a minha mente ali totalmente voltada para a oração, é comparada a uma flor estelar, uma flor que se abre, quer dizer, muda toda, me ilumina, a prece me ilumina, ela me tira da escuridão dos meus pesares. E aí ela diz, ainda absorve o orvalho, o nutriente da vida e luz, quer dizer, a prece, além de mudar o estado vibracional da matéria pré-espirítica, mas ela também vai absorver a luz de Deus, o amor de Deus que está no universo inteiro, nós estamos mergulhados no amor de Deus. Então vai me ajudar. Ela vai higienizar o meu espírito, porque ela representa o comutador, aquela alavanca, aquele que vai modificar as minhas sintonias, a minha vibração interna. Olha quantos benefícios a prece vai fazer no meu mundo interior. Vai fazer para mim só. Eu posso estar orando para alguém, mas naquele instante em que eu me concentro em prece, olha quantos benefícios eu estou recebendo. Eu posso estar ali agora, vou rezar por alguém. Só de eu estar na intenção de orar por alguém, tudo isso acontece comigo. Tudo isso acontece comigo. Então, o primeiro a ser beneficiado pela prece sou eu. Eu sou a primeira pessoa que me beneficio com a prece. Eu me auto-ilumino,
me auto-higienizo, modifico as minhas vibrações, isso tudo acontece porque eu estou modificando as minhas vibrações, e depois, então, ainda faço um benefício através do instrumento chamado caridade, né? Porque a prece também pode ser uma caridade. Eu faço através desse instrumento da caridade, eu vou estar levando paz para alguém e, ao mesmo tempo, ajudando a me modificar, a me elevar, a me transformar. Olha quanta coisa. Isso só porque eu resolvi fazer prece. Só por isso, mais nada. Nada além disso, entendam? Nada além disso. Vamos lá, vamos a outra. Ainda dentro do capítulo 25, a gente vê que o livro é rico, né? Ele vai falar equilíbrio e prece. No circuito das forças, porque a prece é força, porque pensamento é uma força eletromagnética. No circuito de forças estabelecidos com a oração, eu estou ali em circuito fechado, ou com Deus, ou com Jesus, ou com os bons espíritos. No circuito estabelecido com a oração, a alma não apenas se predispõe a regenerar o equilíbrio das células físicas. Então, olha só, além disso tudo, eu vou estar melhorando a minha condição perispiritual, porque eu vou estar levando luz, né? Mudando o estado vibracional do meu perispírito, que a gente talvez ainda vai ver mais isso daqui para frente, vamos ver se vai dar tempo. Eu vou estar melhorando as minhas células físicas, porque melhorando o meu perispírito, o perispírito é aquele modelador do corpo físico. Então, o corpo reflete o perispírito, né? E aí eu vou estar mandando essa informação positiva para as células físicas. Então, eu vou estar melhorando a minha saúde física. Olha quanta coisa boa. Eu estou só orando, mas olha quanta coisa boa. A regenerar o equilíbrio das células físicas viciadas ou exaustas. Viciadas por quem? Por mim. E exaustas por quem? Por mim, né? Através do influxo das energias renovadoras que incorpora espontaneamente, assimilando os raios da vida mais alta, porque eu vou estar assimilando, eu vou estar melhorando a vibração das minhas células físicas, eu vou estar podendo recompor a minha saúde física. Assimilando os raios da vida mais alta a que se dirige, mas também reflete as sugestões iluminativas das inteligências desencarnadas de condições mais nobres com as quais se coloca em relação. E ainda vou poder ser inspirados pelos bons espíritos. Olha que coisa boa. Quanta coisa boa está fazendo a prece. Quanta coisa boa. Simples fato de eu decidir orar, olha quanta coisa. Prece e renovação. Também só tirei um pedacinho de lá, depois eu aconselho vocês a lerem o capítulo todo. Orar constitui a fórmula básica de renovação íntima. Então tudo começa pelo orar, porque eu me coloco em comunhão com Deus, e aí eu vou poder fazer a minha reforma íntima muito melhor, porque eu em comunhão com Deus, eu estou em comunhão com o amor, com a misericórdia, com a compreensão. Muito mais fácil vai ser eu me renovar interiormente. Olha quanta coisa positiva para renovar o meu mundo que pode estar muito negativo. Ou que tenha alguma negatividade, se não estar muito negativo, pelo menos alguma negatividade, algum vício eu tenho. Pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração, do meu coração, né? A vida do coração da vida, que é Deus, para a vida do meu coração. Olha quanta coisa. Semelhante atitude da alma, porém, não deve, em tempo algum, resumir-se a simplesmente pedir. Lembra dos 3 momentos? Louvar, pedir e agradecer. Não deve simplesmente, né, se resumir a pedir algo ao suprimento divino, mas pedir, acima de tudo, a compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita traçado para o seu próprio aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o ensejo de trabalho e serviço no bem de todos, que venha a ser o bem de si mesmo. Então, não ficar pedindo, mas pedir a Deus que eu entenda o que eu preciso fazer. E fazer em ressonância e de conformidade com as leis dele, e não segundo aquilo que eu acho ou que eu quero que seja. Então, olha quanta coisa interessante. E aqui eu tomei a liberdade de ainda pegar no livro Os Mecanismos da Mediunidade, que às vezes é um livro um pouco complexo, né? Ele vai falar da matéria mental, que mente ainda é matéria, e a gente sabe que é na mente que produz os pensamentos, que também são matérias. Então, eu coloquei ali um trecho, eu vou ler, mas eu vou simplificar para todos nós. Ele coloca assim: estados de atenção, né? Quando eu estou em estado de atenção, que a prece é ou tensão pacífica, em virtude de reflexão ou oração natural,
o campo dos pensamentos exprimir-se-á em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiência por parte da alma, correspondendo à produção de luz interior. Então, quando eu oro, eu produzo luz interior. Por quê? Há uma agitação dos meus elétrons mentais, né? Porque a mente é matéria. Então, na hora que eu estou orando, eu estou agitando os elétrons mentais, que são essa agitação dessa primeira quadrícula aqui, que eu vou ver se está saindo aí. Está saindo, aqui, ó. Desse quadrinho, ó, os elétrons que estão aqui na órbita, eu estou agitando. Quando eu agito o elétron, eu vou fazer uma mudança do estado da matéria. Quais são os 3 estados da matéria que a gente aprendeu lá na escola? Sólido, líquido e gasoso. Então, imagina que só quando eu oro, eu aumento o estado de agitação dessa matéria. Eu vou transformar o meu perispírito, naquele instante, num perispírito menos denso, menos sólido, menos material, menos fazendo ressonância, sintonia com o mundo material. Eu vou tornar ele mais diáfano, de forma que ele vai produzir luz. Olha que coisa interessante. E se eu consigo mudar o estado do meu perispírito, isso tudo vai refletir no meu corpo físico. Por isso que ele diz que beneficia as células corporais. Então, só Deus estar orando, eu vou estar promovendo uma agitação maior nos meus elétrons mentais. E, por conseguinte, isso vai estar se propagando dentro do perispírito, que vai se tornar mais luminoso. Mais luminoso. Se torna-se mais luminoso, ele muda de estado, ele se torna menos denso. Se torna menos denso, eu vou levar mais luz para as células físicas. E com isso eu vou conseguir recompor a minha saúde física. Mas ele diz lá, André Luiz continua colocando, se essa oração ela for muito profunda, e for uma entrega total, eu nem vou ler ali aquela quadrícula, eu não vou produzir só a agitação dos elétrons, mas eu vou promover a agitação do núcleo. O que tem no núcleo? Sabe que elétrons, né, tem os prótons e nêutrons. Eu vou produzir uma agitação nos prótons e nêutrons. E aí eu não vou estar mudando só o estado da matéria, mas eu vou ser capaz de mudar a estrutura da matéria. Mudar a estrutura da matéria perispiritual, que vai se refletir no corpo físico. Então, eu posso mudar uma estrutura da matéria. Se eu estou com uma patologia, uma célula, por exemplo, adoecida, cuja estrutura dela se mudou, eu posso modificá-la. E aí chama-se processo de cura. Isso está lá no livro do André Luiz. Não sou eu que estou dizendo. Estou até citando o capítulo para que vocês possam estudar e se aprofundar, porque numa palestra não dá tempo, né? Mas eu posso, se a minha prece for uma entrega muito grande, mas muito grande mesmo, eu posso mudar a estrutura, ou seja, a fórmula da célula pelo espiritual e a forma da célula física, porque o perispírito é o que comanda, que modela o corpo físico. Então, olha só como a oração tem uma força poderosíssima, né? Então, deixo aí para que vocês se aprofundem e vejam que a gente tem um poder muito grande. Um poder de mudar a nossa vida, de mudar aquilo que está ao nosso redor. Basta a gente direcionar, empregar o pensamento e a vontade para tal. Aqui eu deixo apenas uma referência, que a gente já está nos nossos últimos momentos, e vocês sabem que eu não gosto de ultrapassar o horário da palestra, né? Mas aí eu deixo uma pesquisa que foi feita sobre se a oração pode curar. Então, eu deixo aí o link para vocês, que vocês vão poder confirmar. Foi uma pesquisa feita por essa pessoa aí, o Joshua Clark. A fonte está ali para vocês. Ele fez uma pesquisa para ver se a oração... O que o poder da oração podia, por exemplo, no caso da pesquisa dele, baixar a pressão arterial, diminuir o ritmo cardíaco, contribuir para o sistema imunológico. Se a oração poderia fazer isso. E aí ele foi conjugando, né? A pesquisa foi feita por esse físico aqui, ali é só uma pessoa que relatou, né? Desculpa. Em 1988, um físico, Randolph Beat, ele estudou 393 pacientes internados em uma unidade de tratamento cardíaco no Hospital de São Paulo. E foi feito assim, o estudo foi dividido em 2 grandes grupos de pessoas que receberiam oração e das pessoas que não receberiam oração. E os médicos que atenderiam esses pacientes, eles não sabiam qual dos grupos estavam recebendo oração e qual que não estava recebendo.
Então, um estudo randomizado, duplo cego, né? E ele foi feito dessa forma para ver se a oração tinha poder mesmo, se modificava alguma coisa. Então, eles viram que os pacientes que receberam oração, 54% deles tiveram uma melhora muito mais significativa do que os outros, que só melhoraram 46%. Quer dizer, então, melhorou-se muito mais os que receberam prece do que aqueles que não receberam a prece, tiveram uma melhora menor. Então, vale a pena a gente fazer prece sempre. Nunca deixem de orar, seja o que for. Orem pelos obsessores, orem pela pessoa difícil que convive com vocês, orem por vocês, orem pela pátria, orem pelos governantes, orem pelos povos que estão fazendo guerra. A nossa prece tem poder, sim. Isso até a ciência já foi pesquisar para saber se isso era algo mais. Então, eu vou parar por aqui sobre a prece intercessória. Eu só vou deixar a fonte bibliográfica para vocês. Eu peço que vocês leiam aí no livro sobre se vale a pena a gente fazer prece. Quando a gente faz prece à luz da psicologia transpessoal, o que modifica dentro da gente, o quanto a gente é capaz de fazer a transformação do nosso ego. Isso estou deixando a fonte para vocês aprofundarem. O quanto essa prece pode mudar, pode fazer com que a gente consiga uma conexão tão grande que a gente possa ir se desvencilhando dessa camada egóica que é tão trabalhada nas obras da Joana de Ângeles, que a gente pode ir transformando, né? Deixando de ser tão egóico e vivendo mais o self, que é onde estão escritas as leis de Deus, que somos nós, espíritos imortais. O quanto a gente vai se modificando vibratoriamente, isso uma outra óptica, né? Na ótica, né? Da psicologia transpessoal, e o quanto que essa prece intercessória pode ajudar também, mesmo aquele que anda em erro, mesmo aquele que anda distanciado das leis de Deus, o quanto que ele pode mudar a vida das pessoas. Então, só vou passar os slides, né? Porque aqui vai mostrando direitinho, né? A mãe orando pelo filho, que só está lá naquela vida de vício, só pensando coisa errada, ele não está pensando nada de bom, a mãe está tão preocupada, rezando pelo filho, está lá ela fazendo a prece, né? Mandando boas vibrações para ele, e a gente pensa assim, será que vale a pena? Não bate lá e volta, né? A gente fica pensando. Então, nessa obra aí do Alírio, ele vai mostrar que quando aquela pessoa por quem nós estamos orando, ele tem ainda que uns 2 minutos de atitude boa, como, por exemplo, ajudar alguém, fazer uma caridade, ou teve um pensamento qualquer que fosse de conformidade, em ressonância com as leis de Deus, é aquele momento em que abre-se nele pequenas frechas e ele vai receber as nossas vibrações, vão entrar por aquelas pequenas frechas que ele vai abrindo com as boas atitudes dele, vai potencializando com a nossa prece. Enfim, eu não vou ter tempo, né? Que a gente já está aqui nos minutos finais, mas vocês leiam lá, deixei os slides para depois vocês poderem fazer a leitura e buscar aqui junto com os quadrinhos que eu fiz, né? Vai enriquecer o entendimento de vocês que vale a pena a gente orar sempre por aquele que está distanciado das leis de Deus. A gente não deve desistir nunca e nem achar que a prece não adianta. Adianta e adianta muito. A gente nunca deve se afastar dessa intenção de orar. Por mais difícil que seja um filho, por mais difícil que seja uma pessoa, sempre lembre-se deles na prece, porque vai valer a pena. Tá? E, finalmente, eu não vou falar aqui, mas eu deixo a minha gratidão por vocês terem tido a paciência de Jó, de me ouvirem até os últimos instantes. E agora, então, eu convido a todos vocês para a gente se unir através dos nossos corações, dos nossos melhores sentimentos, porque todos temos, a gente fazer uma prece nesse instante. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo teu amor que é infinito, pela tua misericórdia que é infinita, por estar sempre conosco, mesmo quando nós andamos em erros, mesmo quando nós insistimos em viver na contramão das tuas leis, mas a tua presença está lá, plena, dentro de nós, pelos teus atributos, a onipresença, a onisciência, a onipotência, a misericórdia, o amor,
a bondade. Está sempre vibrando dentro de nós num convite eterno à transformação, à transmutação dos nossos sentimentos e pensamentos. Nós te agradecemos profundamente, Senhor, por tantas coisas boas que nós temos recebido na nossa vida, a oportunidade da reencarnação. Sem ela, nós não teríamos a oportunidade de mudar quem somos, de progredir, de corrigir os nossos equívocos de outrora, de corrigir o nosso comportamento ainda equivocado. Nós não teríamos oportunidade de refazer os caminhos, de contribuir para o equilíbrio do universo, com a paz universal. Obrigada por morarmos num planeta tão lindo, que foi construído pelos teus governadores, pelos teus espíritos crísticos. Um deles, nós sabemos que é nosso Senhor Jesus Cristo, que construiu esse planeta de forma tão amorosa, um planeta tão lindo, com tudo que nós precisamos. Gratidão, Senhor. Gratidão por morarmos numa cidade tão linda, abençoada. Gratidão, Senhor, por termos um dia conhecido essa doutrina que nos tira da cegueira da ignorância, que abre horizontes novos na nossa vida, para não só enxergarmos quem somos, mas para vermos todo o potencial que trazemos, para ver todo o futuro que nós temos, por nos ajudar a compreender e sentirmos que somos herdeiros do universo. E essa herança está aí. Nós podemos herdar a qualquer momento, basta nós começarmos a viver de conformidade com as tuas leis. Obrigada, Senhor, por esse corpo que muitas vezes nós castigamos com os nossos pensamentos negativos, com as nossas intemperanças, com os nossos desregramentos do dia a dia. Obrigada, Senhor, pela Casa Espírita, pelo movimento espírita também que nos ajuda a construir um mundo melhor, uma vida melhor. Obrigada, Senhor, pelas provas e expiações que sabemos que não é castigo, mas sim oportunidade de fazermos diferente de tudo que já fizemos, de crescer, de nos engrandecer, de nos promover, de progredir e de alcançar a felicidade relativa que está destinada a todos nós. Obrigada pela família, Senhor, que difícil ou não difícil, é aquela que merecemos, é aquela que precisamos e é aquela que está ali para nos promover também e não nos rebaixar. Obrigada, Senhor, por tantas coisas que não enxergamos, mas que sabemos que temos, que recebemos, que está ao nosso redor e que sem elas a nossa vida seria pior. Obrigada por tudo e rogamos pelo nosso planeta, em todos os pontos que ainda existe dor, trevas e dúvidas, que a nossa pequena prece, que a nossa singela prece, unida a tantas outras, com o mesmo objetivo, possa envolver esse planeta e ajudar na regeneração do mesmo. Obrigada, Senhor, por tudo, que essa paz e esse amor que já sentimos, possamos nós mantê-la durante toda a semana. Gratidão eterna. Gratidão eterna a todos vocês. Uma manhã de paz e luz e uma semana recheada de coisas boas para todos nós. Gratidão.